Olá pessoal, eu sou a Ana Rita e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Está a fazer um ano desde que eu fiz um vídeo sobre o meu primeiro e até agora único dorama, que para quem não está familiarizado é um drama coreano. E eu dei-me conta disso graças a uma coincidência no mínimo caricata, porque no ano passado, quando eu gravei esse vídeo, esse foi o vídeo que eu fiz quando voltei a poder fazer as unhas depois do primeiro confinamento. E adivinhem quem? Já tem as suas garras bonitinhas. E assim, só para entrar mesmo no mood, aquilo que eu escrevi para procurar ideias para unhas foi Korean Nails. E foi isto que saiu, basicamente. Mas pasmem-se, não estamos aqui para falar das minhas unhas, e sim sobre a segunda temporada desse tal dorama que me fez ponderar em gravar este vídeo de pé, tal são os nervos que me deu. Quem ainda não viu esse tal vídeo sobre a primeira temporada pode então ir lá buscar e depois volta aqui. Mas recordando, esta foi então uma série que eu estranhei desde o início, como eu vos disse, eu nunca tinha visto este tipo de dorama, ou qualquer um. Estranhei não só pela língua, mas também no jeito e a maneira de socializar. Cheguei a desenvolver isso então nesse primeiro vídeo. No entanto, e apesar de eu não estar nada à espera, acabou por ser uma série que gostei muito, bastante interessante e que me marcou imenso. Isto porque eu a entendi como algo que é muito mais do que uma série romântica e que se veio a revelar uma série que então nos faz pensar e refletir sobre assuntos importantes e fraturantes da nossa sociedade. Inclusive conseguimos até relacionar e muito bem a app sobre a qual gira a história da série com as redes sociais que hoje utilizamos e de certa forma todas as tecnologias que mesmo hoje na nossa realidade, não só na série, são capazes de condicionar e até nos moldar, moldando então a sociedade. Mas sobre isto tudo eu falei melhor então nesse primeiro vídeo, por isso pronto, já sabem, vão lá ver, depois voltem aqui para ver este. Então, esta série saiu em 2019 e finalmente, depois de quase 2 anos à espera, sai a segunda temporada na Netflix. O final da primeira temporada deixou algumas pontas soltas e todos os fãs da série então estavam em pulgas, não só para saber com quem é que a personagem Kim Jo-jo iria ficar, mas também para perceber todas essas pontas que ficaram por explicar na primeira temporada. Sendo bem sincera e já me repetindo, esta série marcou-me imenso, eu nem sei bem explicar porquê, inclusive muito pouca gente sabe, mas foi graças a esta série que eu finalmente iniciei o meu projeto de desenhos. Mas depois de ver esta segunda temporada, eu fiquei triste. E por mais parvo que possa parecer, é mesmo esta a palavra, a série deixou-me triste, esta segunda temporada deixou-me triste. Não estava de toda à espera do seu desfecho em si e muito menos da forma como foi tão mal construído ou nem sequer construído. Aviso já que vou dar muitos spoilers. A segunda temporada saiu então na sexta-feira, dia 12, e nesta semana eu revi a primeira temporada, até porque convenci o meu namorado a vê-la comigo. E para além de chorar desalmadamente, ainda me fez ter mais certeza do quão a segunda temporada não faz sentido algum. É engraçado pensar que eu chorei mais desta vez do que da primeira vez que vi a série, porque aqui eu pensei, meu Deus, isto está a acontecer, e depois da segunda temporada... Então, já que é para dar spoiler, a questão fraturante é a segunda temporada termina com o casal Kim Jo-jo e a Young. Já sabem que eu não sei dizer estes nomes de forma correta. E sim, ela ficou com o ciclista. Mas antes de ir concretamente falar sobre isto, até porque eu não me quero enervar já, eu gostaria de falar primeiro, de um modo geral, o que é que eu achei desta nova temporada. Não gostei. Então, eu achei que a ação estava ainda mais lenta, foi algo que eu suportei muito bem na primeira temporada, mas aqui eu dei por mim a passar aquilo dos 5 segundos para a frente que a plataforma da Netflix permite. Houveram ainda mais repetições de cenas em flashbacks, na primeira também já havia, mas desta vez saturou-me. E até em termos de banda sonora, eu achei que esta temporada ficou muito aquém da primeira. Inclusive, eu ainda hoje costumo ouvir as músicas da primeira temporada. São músicas que, quando eu estava a ver a série, ficaram logo no meu ouvido e eu quis logo ir procurar. E aqui não houve realmente nenhuma música que me despertasse o interesse.
mas então desenvolvendo. Não ficamos nunca a saber o que é que aconteceu naquela última cena da primeira temporada, coisa que eu pensei mesmo que iriam mostrar, porque quer dizer, há ali aquele impasse e nós todos queríamos saber o que é que se passou. Em vez disso, encontramos logo as personagens no seu dia-a-dia e as personagens Kim Jojo e A-Young com uma certa intimidade e familiaridade que não se sabe muito bem de onde é que veio. Relembro que na primeira temporada os últimos episódios já se localizavam 4 anos após o período de escola das personagens e esta segunda temporada pega exatamente de onde acaba a primeira, ou seja, não houve um período de tempo para desenvolver aquela relação, por isso aí já fiquei a desconfiar. E então esta relação parece já estar lentamente e com muita calma a consolidar-se como se fosse uma relação normal. Aquilo que me irritou e de certa forma desiludiu é que lá está, não houve essa construção até eu perceber como é que aquilo realmente aconteceu. Ok, eu sempre fui Team Sunho, isso não há como negar, mas eu aceitaria mais facilmente esta história que me querem incutir se houvesse uma construção à frente dos meus olhos que eu conseguisse perceber porque é que aquilo aconteceu. Fazendo aqui o meu disclaimer, desde que a série saiu tenho visto alguns comentários, por exemplo no Twitter, muito pouquinhos, graças ao pai, do tipo... Quem não gostou do final é porque não entendeu a série, porque assim é muito mais real e a relação com o Sunho era tóxica. Não, meu pseudo-erudito! Sobre relações tóxicas, ok, até podemos abrir uma discussão até para pensar e refletir sobre se não seriam as duas relações tóxicas. Não desculpando se realmente isso se verificar. Agora, de real, isto não teve nada, não teve qualquer lógica. E se ainda pensam que teve, vão lá rever a primeira temporada, vão, depois voltem aqui. Volto a frisar, se esta relação tivesse sido desenvolvida, ali à nossa frente, eu até aceitaria. Agora, toda uma temporada a mostrarem-nos a profundidade da relação entre a Kim Jojo e o Sunho. Toda uma temporada a mostrarem-nos o quanto eles se gostavam, o quanto foi difícil não estarem um com o outro. Para agora, passados quase 2 anos, me darem isto. Não, Netflix. Durante toda a temporada, desde o início até à revelação no final, parece haver uma insistência da Kim Jojo em não querer gostar do Sunho e, em contrapartida, uma vontade de querer gostar do A-Young. Da forma como eu entendi, é como se fosse uma mistura de culpa com apreço pela pessoa. O que não deixa de ser compreensível, afinal o A-Young faz tudo por ela. Pessoalmente acho que o rapaz precisava de um hobby que chega a ser um pouco cola, mas isto não sou eu. E então a temporada resume-se a Jojo a tentar convencer-se de que gosta e que tem de gostar e de retribuir os sentimentos do A-Young. No entanto, sempre que encontra o Sunho, há aquele clima. Fica grande parte da temporada então a tirar o escudo que colocou na sua app do Love Alarm, para então também fazer tocar a app do A-Young, sendo que racionalmente ela não precisaria de fazer tocar a aplicação para demonstrar e escolher que gosta daquela pessoa. A certa altura o Sunho descobre tudo isto do escudo que ela fez ainda nos tempos de escola. Fica triste, aliás, se vocês viram esta personagem a sorrir uma vez durante esta temporada, então mostrem-me aqui. A sério, isto foi uma sofrência do início ao fim, o rapaz só faz má cara de triste e chora. No entanto, nesta altura, ele próprio escolhe não seguir o que a app diz, não querer saber e diz que só vai então acreditar no que os olhos dele veem e no que sente. E ele sente que a Kim Jojo ainda gosta dele. Grande parte de nós também sente isso. Um dos problemas paralelos da personagem Kim Jojo é o facto desta ainda se culpar por não conseguir lidar com o seu passado e não se conseguir perdoar. E isto é um fator que, de certa forma, ainda presentemente a atrapalha nas tomadas de decisão. No final, e depois dela conseguir uma ferramenta tecnológica designada por lança, em contrapartida ao escudo, ela escolhe ficar com o A-Young. Por sua vez, o Sunho vai então ficar com a sua namorada, que eu agora não me lembro o nome, mas aquela menina simpática que está sempre a sorrir e que dá dó, porque também ela merecia outra pessoa. Então para mim ficou a triste sensação de que ambos escolheram ficar com quem gostava deles e não com quem eles realmente gostavam. E acho que isso foi o que mais me entristeceu.
Sobre outros assuntos, ficamos então a saber que o Dong-ju, espero estar a dizer bem, é o criador da aplicação e que ainda está vivo. Ficamos também a conhecer a história do pai do Hae-young e também de que forma é que a história dele influenciou a personalidade do filho. Damos por nós a ouvir verdades da boca da mãe do Suno e quando achamos que a mãe do Suno está a ser uma personagem sensata, então já estão a ver o nível da temporada. Uma coisa não posso negar, continua a ser uma temporada que, tal como a primeira, nos faz pensar e refletir em assuntos muito importantes e atuais. O facto das pessoas muitas vezes se manterem em relações por hábito e não por ainda gostarem uma da outra. A importância da validação social. O facto de muita gente considerar que o amor que recebe é aquele amor que merece. A influência das redes e das mídias sociais no nosso comportamento. E realmente muitas mais coisas que só para falar sobre aquilo que Love Alarm nos ensina e nos faz refletir daria todo um outro vídeo. No final, e apesar de tudo, a Kim Jojo reconcilia-se com o seu passado e todos os intervenientes da história tomam mais ou menos consciência do perigo que é deixar uma app definir de certa forma o seu comportamento. Agora, o assunto mais importante do momento. Será que haverá uma terceira temporada? Bem, a minha primeira resposta para esta questão é não. E digo isto porque a história do webtoon em que esta série se baseia já terminou, ou seja, o webtoon não tem mais história para contar. Por isso, a partir daqui teriam de inventar, o que não é impossível. E também pelo que consegui saber, os dorameiros especialistas dizem que não é muito comum que uma série, que um dorama se prolongue muito. Mas a verdade é que a internet ficou ao rubro com esta segunda temporada, com críticas a esta segunda temporada e páginas como o Instagram da Netflix, a Netflix Coreia, o Twitter, tudo cheio de gente revoltada, eu inclusive. E quem sabe todas estas manifestações podem originar em que a Netflix queira então dar uma continuação a esta história cheia de fanservice, como eu gosto. E também no último episódio nós vemos uma conversa entre o Dong-ju e a Gulmi e ficamos assim a saber, a ter conhecimento sobre um protótipo de uma nova aplicação que detecta mentiras. Então pode ser um pretexto para haver mais história, até pode ter sido uma pontinha solta que a Netflix deixou para ver, bem, se isto der certo podemos pegar na história por aqui, se não der, olhem, segunda temporada, finito, Jojo e Hae-young, pronto. De um modo geral e apesar de reconhecer a relevância, eu não gostei da segunda temporada, não só porque o casal final não era aquele que eu queria. No entanto, eu reconheço que a série em si continua interessante. Como vos falei no início, foi graças a esta série que eu iniciei o meu projeto de desenho. A personagem principal, Kim Jojo, tem também uma página no Instagram onde publica os seus desenhos, chamada Amin Moon. E eu lembro-me então na altura que foi também um impulso a criar a minha própria página, que depois se transformou em algo totalmente diferente, mas a minha primeira ideia era ter feito algo do género, também anónimo, mas que agora felizmente se revelou outra coisa. Inclusive, depois de ter visto esta segunda temporada, eu fiz um desenho sobre a série, por isso se vocês quiserem ver, eu vou deixar também aqui o nome do Instagram do projeto. O vídeo fica por aqui, eu estou certa que se calhar deixei muitas coisas por dizer, porque esta série tem realmente muito conteúdo e acho que até só se damos conta depois de vermos mais do que uma vez e de repensarmos realmente nas cenas. Mas de qualquer forma vocês têm as minhas redes sociais, podemos falar sobre a série se vocês quiserem. Digam-me aqui em baixo qual foi a vossa opinião sobre a série em si, sobre a segunda temporada. Se concordam comigo ou se têm outra opinião, estejam à vontade para ter outra opinião, ok? Com respeito, o Pipo se conversa. Espero que tenham gostado do vídeo, muitos beijinhos e tchau!